Constituição é traidor da pátria. Antes mesmo de promulgada, a Constituição de 88 recebeu muitas críticas. Para alguns, ela tornaria o país ingovernável. Há uma circunstância do Centrão. Você não pode atribuir todas as culpas que aconteceram na Assembleia Nacional Constituinte ao Centrão, porque até certo ponto o Centrão prestou um bom serviço. Não foi um mau serviço, porque se contrapôs a algumas coisas que aconteciam. Porque hoje a memória está muito esmaecida das pessoas que criticam como é que se passou, como é que vem essa Constituição, uma Constituição longa, e se esquecem que quando os constituintes fomos eleitos, lá atrás, em 86, tinha acontecido a volta daquelas pessoas que tinham sido caçadas, aposentados compulsoriamente, outros perseguidos pelo governo militar, e que aquela diáspora cedeu lugar ao reencontro na Assembleia Nacional Constituinte. E cada um tinha não só uma espécie de revanchismo, mas que queriam colocar no texto constitucional aquilo que bem lhe aprazia, que lhe dava um prazer, pelo menos político, de colocar. E aí você tinha as coisas mais díspares, mais desenfreadas. Ora era uma extrema esquerda radical, e ora era uma extrema direita que se opunha àquilo. E as pessoas que estavam no centro, querendo apaziguar, entre os quais eu me incluía, eu, o Ulisses, ficavam numa situação delicada, porque não era fácil. E a história do Centrão, até certo ponto, escoimados os vícios que tinham do radicalismo, prestou um bom serviço. E quando eu peguei o texto constitucional, oriundo, você sabe que eram 8 comissões temáticas e 3 subcomissões que se subdividia daquela comissão. E aí você tinha 24 subcomissões com 8 comissões temáticas. Foi um esboço de 2.000 e tantos artigos, parágrafos, e acabamos reduzindo a 245. Você sabe o que aconteceu, Rolenberg? É que quando nós começamos os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, foi pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, porque não tinha nenhum esboço. E as constituintes anteriores, você vê, a de 24, a Constituição de 24, a de 91, a de 34 e de 46, todas essas 4 tiveram um esboço prévio. Quando os constituintes foram trabalhar, estava aquilo já. Nós passamos 19 meses nos trabalhos da Constituinte. No primeiro ano, apenas esmerilhando aquilo, garimpando o que seria possível, para não contrariar. Nós tivemos emendas populares. A tribuna foi, eu me lembro, uma senhora, mãe de um rapazinho que era, ele tinha um problema, ele mal se locomovia, a cabeça era boa. Ela defendeu que se desse um salário mínimo a esses portadores dessa deficiência. Ela foi para a tribuna, semi-analfabeta, e fez um negócio brilhante, e nós acabamos dando esse salário mínimo, porque a tribuna era nitidamente democrática. Vou lhe dizer mais, eram emendas populares com mais de 1 milhão de assinaturas. Agora, afora isto, você tinha os lobbies do Ministério Público, do Poder Judiciário. Eu vou lhe dizer qual foi o grande pecado, que não é da Assembleia Nacional Constituinte. Nós tivemos uma ideia copiada da Constituição Portuguesa, que era a revisão constitucional ao cabo de 5 anos. A Constituição foi promulgada em 88, em 1993 estavam aí os 5 anos. A revisão ia fazer o quê? Escoimar todos aqueles excessos. A Constituição padece de um vício de origem, que nela tem legislação infraconstitucional que não deveria ter. Mas é preciso conhecer a época em que ela foi redigida. Ela foi redigida por aqueles que eu lhe diziam, que estavam voltando do exílio, que tinham sido jogados fora da pátria, que cada um queria pôr no texto constitucional o que não era da Constituição. Aí você diz, por quê? Por uma razão simples. A gente diz assim, isto é legislação ordinária. Mas na legislação ordinária, a lei posterior revoga a anterior. E o cidadão que era consciente não queria mandar para a legislação ordinária, porque no texto constitucional é mais difícil de você retirar as coisas do texto constitucional.
Por emenda constitucional não é tão fácil, porque você tem que ter aquelas 3/5 e as 2 casas. E com isso eu vou lhe dizer algumas coisas que eu consegui que não prosperasse. Um dia um constituinte apresenta uma emenda e eu chamei o meu gabinete. Disse, colega, eu quero lhe prestar um serviço. Eu vou derrubar essa sua emenda sem ela ir a plenário. Ele tomou um susto. Eu disse, não faça isso, porque você vai ser submetido ao ridículo. A emenda era o seguinte, ao que ele dizia, uma emenda altamente moralizante. Todos os carros oficiais serão pintados de uma só cor. Ponto. Parágrafo único. O Ministério competente escolherá a cor. Eu disse, isso é coisa de portaria de ministério. Não faça isso. Mas ele levou a emenda. E como isso, outras passaram. O autor da emenda acabou se chateando. Como? Fernando Gasparian. O Gasparian ficou aborrecido comigo porque eu dei parecer contrário. Eu disse, Gasparian, isto é assunto de legislação ordinária. Isso é o laissez-faire, laissez-passer. Quem vai dizer isso é o comércio. Como é que nós vamos engessar, foi o termo que engessar na Constituição jurídica? Não vai ser absolutamente, eu disse a ele, não vai dar certo, não vai ser... O senhor deu parecer contrário, mas ela foi aprovada? Não, deu parecer contrário e foi derrubado, ele conseguiu derrubar, mas com o meu parecer contrário ele ficou aborrecido comigo, porque é o mercado quem regulariza a situação de juros. Não é o texto constitucional, porque senão o texto constitucional ia dizer o seguinte, não vai mais haver fome em parte nenhuma do mundo. O que está na Constituição ainda foi o que melhor se pôde fazer. O Sarney, impressionado ou não pelo consultor da República, o Saulo, que tinha desde o começo dos trabalhos da Constituinte uma ojeriza enorme, porque parece que ele não conseguiu se eleger nunca parlamentar, e destilava um ódio danado, dizendo que a Constituinte não era legítima, ela era indireta, ela não vinha, porque, enfim, fez uma série de críticas. E a crítica acabou desaguando nesta assertiva do Sarney. O país vai ser ingovernável. Isto é a pior balela que um homem público pode construir. Veja bem. Vamos lá atrás. Você tem que partir de uma premissa séria, correta, para ter uma conclusão também correta. Porque se ela é falsa, a conclusão será. Em 69, quando o seu Costa e Silva teve acidente vascular cerebral, o seu vice-presidente da República era um dos homens mais sérios que o Brasil tinha. O mineiro, professor de Direito Constitucional, Pedro Aleixo. Este homem deu ao governo Costa e Silva uma legitimidade muito grande. Quando ele não pôde mais continuar na presidência, não chamaram o Pedro. A junta militar tomou conta do poder. E a partir daí, o governo ficou muito mais duro do que antes. Por quê? Porque ele, o Pedro Aleixo, havia dito que não assinava o ato inchoral número 5, porque ele tinha receio do guarda da esquina, isso ficou célebre, que ia além dos poderes que devia ter. Muito bem. Por que é que eu estou relembrando esse fato? Se o país fosse ingovernável, como disse o senhor Sarney, quando o Collor foi vítima ou causador do seu próprio impeachment, ele foi afastado sumariamente da presidência da República. Foi a junta militar que assumiu o poder? Não. Quem assumiu o poder foi o seu vice-presidente Itamar Franco. Por que o vice-Itamar? Porque a Constituição de 88, essa Constituição que eles dois censuravam, deu forças a que a democracia não fosse molestada. E a partir daí, o vice-presidente da República assumiu e o seu Itamar Franco concluiu o seu mandato. Conseguiu eleger o Fernando Henrique Cardoso, que se reelegeu presidente da República, que depois o Lula se elegeu como um sindicalista que era tido como um homem de terrível posição esquerda, e se reelegeu. Se o país fosse ingovernável, nenhum deles, a partir do Itamar Franco, teria assumido. Sabe a quem se deve isso? A Constituição brasileira.
Persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Havia um corre-corre, um boato na Assembleia Nacional Constituinte de que os militares, apoiados pelo Sarney, iam pôr um fim aos trabalhos da Constituinte, que ela não ia adiante. Ulisses foi para a tribuna e fez um discurso em que ele dizia: esta Constituição é feita para o cidadão. Nós não viemos aqui para ter medo. Ponto. Esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. O pior momento da Constituição foi quando Ulisses teve um problema de coração, teve que ir correndo para São Paulo, em que nós fizemos tudo para que não se alarmasse a população. O vice-presidente assumiu a Constituinte e nós conseguimos amainar. O Mauro Benevides, que era do PMDB, assumiu a presidência. Esse foi um momento difícil porque nós temíamos que o Ulisses não voltasse. O melhor momento, sem dúvida nenhuma, foi esse discurso do Ulisses, quando proclamou que os constituintes não estavam ali para ter medo e que a Constituição tinha cheiro de amanhã, não de mofo. Foi porque levantou o ânimo. Eu lhe digo uma coisa, nunca mais, ou será muito difícil que isso possa ocorrer, haverá um líder político do quilate do Ulisses Guimarães. Eu vou dizer aqui no ar para que as pessoas saibam. O artigo 5º, inciso 10º da Constituição, se deve ao problema do Ulisses. A história de que você não deve invadir a privacidade das pessoas. Veja bem, nós saímos de uma excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional. Você vinha da sombra dos atos institucionais, você trazia aquele pecado, as famílias tinham medo de perseguição. Nenhum ato poderia, desde que submetido ou passado por um adicional, ser apreciado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é absolutamente manietado. Hoje, nenhum ato escapa, está lá, da apreciação do Poder Judiciário. Isso é a garantia do cidadão.